Pessoal, então, começando aqui, né, para evitar mais estresse aí, né? Vamos lembrar aqui duas coisas. Primeiro que essa aqui eu tô gravando, porque eu vou ter que subir esse vídeo depois para o YouTube, para o pessoal poder baixar ou para o Positivo On. E eu vou passar aqui praticamente o resto da matéria toda que tem do livro 5, tá? Porque lá na Positivo, as questões que eu estou recebendo do pessoal são todas do final do livro praticamente já, ok? Então, eu vou passar para vocês rapidão aqui. Não é uma matéria difícil, é bem tranquilo de seguir, tá? Aí vocês vão passando aí para quem quiser entrando, para já entrar e no mudo, beleza? Qualquer coisa, se precisar interromper, vocês podem tirar o mudo, fala, me chama aqui que eu vou tirando dúvida, tá ok? Então bora lá. Eu vou compartilhar aqui a tela do. E aí, pessoal, vocês estão vendo agora, ok? Dá para ver, pode mandar no chat também, tá? O chat está ativo aqui, se não me engano. Vocês estão vendo aí a tela do com a tela azul escrito apresentar, como é que é? Não, estamos vendo você soltar o vídeo. Oi? É uma telinha azul com um botão de play no meio, isso aí? Azul? É isso mesmo. Beleza, então vamos lá. Então, conteúdo de hidrostática, beleza? Vou começar a apresentar aqui. Eu vou repetir um pedaço que eu já tinha gravado em vídeo, porque aquele vídeo ficou bem ruim. 2 horas da manhã, estava quebrado. Então, esse conteúdo chama hidrostática. Ele todo é uma parte da física. É a mecânica que vai estudar os fluidos, beleza? É uma parte da mecânica esse capítulo. Então, a gente não saiu ainda da mecânica. Então, o que é hidrostática? Parte da física que estuda o equilíbrio dos fluidos, né? Líquidos e gases. Tem hora que eu fico meio bobo aqui para olhar para a câmera, tá? Mas esquenta não. No nosso caso aqui, nosso objetivo na hidrostática é estudar os líquidos. Estou vendo que está vindo no chat aqui, meu chat não está vindo. Cadê? Agora está vindo aqui no chat. Página do livro. Vamos lá. Eu vou começar da página 24. Pode pegar a página do livro e seguir, que de vez em quando eu vou pôr o livro na tela aqui e a gente olha nele, tá? Então, o que acontece? Essa ideia aqui da hidrostática, nossa, é estudar os líquidos. Apesar dela também poder estudar os gases, mas no nosso contexto aqui é só líquido que vai importar. Quais são os tópicos que fazem parte dessa matéria? Se vocês seguirem os conceitos que estão no livro, a gente vai ver o conceito de densidade, que não é novidade para ninguém, né? É um conceito já antigo, vocês já viram lá no fundamental. O conceito de pressão, que é uma novidade. A lei de Stevin, né, que o Victor estava me chamando o tempo todo aí, perguntando que diabo de lei de Stevin é essa. Os princípios de Pascal e de Arquimedes, e entender por que um corpo flutua ou não. Tá, ok? E a gente vai ver essas atividades que tem para fazer aí no livro também. Tá, vamos lá primeiro, densidade. Densidade, como vocês já sabem, é a razão entre massa e volume. Né? Então ela vai me dizer, a ideia da densidade é me dizer, eu tenho uma certa massa, qual o volume que essa massa ocupa? Ou eu tenho um certo volume de algum objeto, quanto que vale a massa desse objeto? Tá? Então a densidade ela vai me dar esse fator. Então, por exemplo, né, uma densidade, eu vou até testar um recurso novo meu aqui. Né? Uma densidade de 2 kg por metro cúbico, quer dizer que 1 metro cúbico daquele objeto tem uma massa
de 2 quilos. Tá? Então, 2 quilos daquele objeto estão ocupando 1 metro cúbico. Basicamente, isso que está querendo dizer aqui. Beleza? Qualquer coisa aí vocês chamam no chat aí e ativam o áudio para fazer a pergunta. Aí só que manda no chat primeiro para não falar com todo mundo de uma vez, né? Então, a gente sabe aqui densidade. Densidade da água é igual a 1. Vamos ver qual caso que é, né? Então, densidade corresponde à massa de um objeto. Gente, guarda essa ideia aqui, tá? Quando você está falando densidade, está falando de objeto. Tá? Então, estou pensando num barco, uma caneta, qualquer objeto. Tá? Essa aqui é a massa sobre volume. Geralmente é a letra D comum. Atrelado a esse conceito de densidade, a gente vai ter a massa específica. A massa específica é a mesma ideia da densidade. Só que a diferença é que quando eu falo em massa específica, eu estou falando de substância pura. E aí é para além de ser o objeto feito só de uma substância. Pensa numa esfera feita de ferro. Tá? Se essa esfera feita de ferro for maciça, não tiver nenhum espaço vazio nela, então vou ter a densidade dela vai ser igual à massa específica dela. Mas se ela for uma esfera oca, toda feita de ferro, mas oca por dentro, ela é um objeto. Mesmo que ela seja feita toda de uma substância só, a massa específica dela e a densidade dela não vão coincidir, não vai ser a mesma coisa. Deu para pegar essa diferença aí? Tá? Tem essa diferença bem séria aí. Massa específica, o que muda na fórmula aqui? Em vez de representar ela com a letra D, eu vou representar ela com a letra Rho, grega, para ficar claro que eu estou falando da substância pura, sem mais nenhuma coisa dentro dela, nem ar, nem nada. Tranquilo? Exemplos aqui, ó. Eu tenho uma certa massa de 1 kg de algodão e uma certa massa de 1 kg de chumbo. Essa massa de algodão, ela é bem maior do que a massa de chumbo. Eu vou ter massas iguais, volumes diferentes. O áudio está ruim? Está baixo? Está alto? Como é que é? Está chiando? Vamos lá. Então, como eu estava falando, eu tenho volumes diferentes e massas iguais, né? Esse caso do algodão aqui, essa bolota é bem maior do que uma bolota de chumbo. O chumbo tem uma densidade muito alta, o algodão é uma densidade muito baixa. Tá? Porque o algodão, como ele é feito de fibra, ele tem muito espaço ali para entrar o ar, já tem uma densidade muito pequena. Comparando aqui, por exemplo, 2 metais diretos, eu vou ter, por exemplo, o alumínio e o ouro. O tamanho aí, no caso, falando em mesmo volume, o mesmo volume de alumínio e o mesmo volume de ouro, proporcionalmente, no caso, o ouro tem uma densidade muito maior. Por exemplo, esse objeto aqui teria 19,3 gramas de ouro, enquanto o objeto desse mesmo tamanho de alumínio teria 2,7 gramas. Então, a densidade dá essa ideia de volume e massa das substâncias e dos objetos. Tem a tabelinha lá no livro, que eu peguei lá no livro, com a densidade de várias. Aí alguém falou aí para cima que a densidade da água é 1. Né? A unidade de medida que está aqui, olha, é a grama por centímetro cúbico. Grama e centímetro, a gente já sabe que não é unidade padrão. A unidade padrão é quilograma e metro cúbico, tá ok? Mas aqui tem uma questão agora, vocês vão ver bastante aqui no segundo ano, daquele igual do quilômetro por hora e do metro por segundo. Apesar de metro por segundo ser a unidade padrão, a gente usa muito quilômetro por hora. Tá? E no caso aqui das substâncias, da densidade, apesar do padrão ser quilograma por metro cúbico, a gente usa muito grama por centímetro cúbico. Igual para a temperatura, o padrão é Kelvin, mas a gente usa muito o Celsius. Então isso vai aparecer bastante. Logo, isso quer dizer muita conversão de unidade aí nos exercícios. Então vamos ficar bem esperto aí. Então aqui tem vários, observa aqui, metal, 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 aliás, desculpa, metal e metal. Os metais têm densidades bem maiores. Vai falando no chat aí para mim, para quem está entrando, para lembrar de ligar o mute aí do microfone, tá? Aula? Online? Não escuta nada. Pega o fone. Vamos lá, quem que é?
Desliguei o multitela aqui. Ah, interessante. Dá para fazer. Cadê o Arthur? Arthur caiu, ué. O Bernardo estava esperando, Giane e a Kézia. Chamei de novo. Então, vamos lá. Inclusive, é interessante aqui, ó, vocês perceberem o seguinte. Por exemplo, a gente fala muito que o ouro é raro, né? Olha a densidade dele como é alta. Agora, pensa em formação de planeta. O Arthur, lembra de desligar o áudio, hein? Acho que é o seu que tá ligado aí. Lembra a densidade, no caso, densidade de formação de planeta. A ideia toda é que quando você forma um planeta, ele tem uma forma, no início, uma forma pastosa, uma forma líquida. Então, o que é mais denso tende a descer. Então, o núcleo da Terra, mais próximo do núcleo, vai estar aqueles materiais que são mais pesados. Cobalto, ouro, ferro, vai tudo para o núcleo. Então, o ouro, na verdade, ele é raro na superfície da Terra. Mas no interior da Terra ele não é tão raro assim. Beleza? Essa tabela aqui, para quem estiver seguindo o livro, ela está lá na página 25 do livro didático, tá? Então, bora lá. Densidade. A gente viu densidade, a gente viu massa específica, a gente viu a diferença entre as duas, que densidade é para objeto, massa específica é para substância. Quando tiver um objeto que é feito de uma substância pura, eu vou ter densidade e massa específica bem coincidindo. Então, vocês vão perceber aí no contexto que muitas vezes densidade e massa específica vão ser usados indiscriminadamente. Ó, vai falar densidade vai significar massa específica. Tá? Tem que ter cuidado mesmo quando falar em massa específica direta. A densidade relativa é uma questão, uma ideia de mudança de referencial aí, se você pensar, né? Uma analogia, se pensar. Eu tenho uma substância 1 e tenho uma substância 2. Então, por exemplo, eu quero saber lá se, no futuro, se, por exemplo, uma barra de ouro flutua na água. Eu tenho que saber a densidade relativa entre os dois. Eu vou dividir a densidade do ouro pela densidade da água. Ou seja, é aquela que eu quero em relação à segunda que eu quero que seja referência. Então, quando eu falo, por exemplo, densidade relativa do ouro, né, do ouro em relação à água, eu vou achar um valor aqui que é como a densidade da água 1, vai dar 19,3. 19,3 dividido por 1. Densidade relativa do ouro em relação à da água. Essa que vai ser a ideia de densidade relativa. Quando a esfera estiver oca, Vitor, você vai fazer o quê? Você vai calcular a densidade dela. Aí você teria que usar bastante de quê? Matemática espacial, né? Geometria espacial. Vocês vão ter bastante disso esse ano. Então, você calcularia o volume de duas esferas, o da superfície do material menos da quantidade de ar que tiver lá dentro. Então, você calcularia o volume da esfera de fora menos o volume da esfera de dentro. Como eu não preciso escrever em cima dessa aqui, eu vou abrir um quadro aqui que fica mais fácil, senão fica resetando a minha apresentação. Vamos lá. Rapidão aqui, só para desenhar essa pergunta do Vitor. Então, eu tenho... Deixa eu limpar meu quadro aqui. Eu tenho uma esfera que é feita de metal. E na parte interna dela, essa parte aqui, ó, é feita de ferro, por exemplo. Uma bolinha de ferro. Deu para entender. Eu vou colorir tudo não, porque senão vai tomar muito tempo. Essa parte preta, então, é feita de metal. E essa parte interna é feita de
ar. Para saber qual que seria a massa específica desse material, eu teria que pegar a densidade desse objeto, fazer a conta e usar o volume de quê? Só dessa capa, né, da crosta. Para isso, eu calcularia o volume dessa esfera interna, calcularia o volume da esfera externa, que é o raio lá fora, a esfera com raio lá fora, menos a esfera com raio lá dentro. Aí eu vou achar o volume real que eu vou usar. A massa seria a massa da esfera mesmo. Aí eu teria a densidade dela, que seria a massa dela pelo volume externo, e a massa específica da crosta seria a massa dela dividido pelo volume externo menos o volume interno. Deu para entender? Que deu umas batidas de martelo aqui da obra e tem hora que dá uma atrapalhada. Mas deu para sacar aí, né? Vamos lá continuar. Peso específico. O que é peso específico? Peso específico é o seguinte. Eu tenho a massa específica. Massa sobre volume. Essa massa é da substância. O peso específico, né, como aqui massa, seria massa vezes gravidade dividido por volume. Isso vai me dar uma grandeza que chama peso específico. Basicamente, então, esse peso específico, né, a densidade, no caso aqui, a massa específica. Tranquilo? Conversão de volumes, né, nesse sistema aqui que eu estou usando, não tem como colocar os expoentes, mas aqui eu teria 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, vai ser bastante útil aí. Tá osso hoje. Ou 1000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro, que é igual a 1 decímetro cúbico. Então, guarda isso aqui, ó. Isso aqui vai ser importantíssimo, que para você fazer as contas, você tem que manter essa questão das unidades. Então, você vai ter que fazer algumas conversões aí, e essas aqui servem para você fazer regras de 3. E finaliza a questão da densidade, né? Densidade é algo bem tranquilo, vocês já viram isso em química, já viram isso lá em ciências, e agora vai precisar dele da física. Pressão. Pressão é grandeza escalar, né? Ela é a razão da força pela área. Apesar da força ser um vetor, a pressão é um escalar. Qual que é a ideia da pressão? Você tem aqui, olha, essa área branquinha aqui, em cima de uma superfície azul aqui qualquer, e você aplica uma força. Vai aparecer, então, na área o efeito que a gente chama de pressão. Essa pressão, ela não é direcional, ela não tem direção e sentido, ela não depende disso. Se você enche um copo com água, em todas as direções, vai ter aplicando a pressão, que a água vai fazer pressão em todas as direções, todas as paredes daquele copo que ela estiver tendo contato. Tá? Pressão bem tranquila aqui, a unidade padrão é Pascal, né, que é Newton de força, dividido por metro quadrado de área. Aí, uma forma de entender isso aqui, né, no dia a dia, como é que é a ideia? Eu preciso furar ou cortar objeto. Né? Se você vai cortar carne, vai furar, bater um prego, igual o pessoal está batendo aqui e tal. Isso fica mais fácil se a pressão for maior. Né? Lembra lá do momento de força, que para você girar o objeto, que era importante, era o momento, não é a força sozinha ou a distância sozinha. Aqui é a mesma coisa, não é a força sozinha ou a área sozinha. Então, por exemplo, quem sabe cozinhar aí sabe que usar uma faca é mais fácil se essa faca estiver afiada. Por quê? Volta aqui, olha, na equação. Deixa eu ver se eu consigo dar mais um zoom. Dá, não? Eu vou manter a mesma força, por exemplo, e diminuir a área. Diminuir a área é diminuir a área de contato. Então, eu afio a faca para diminuir essa área. Essa faca, então, vai ser capaz de fazer uma pressão bem maior. Certo? Ela vai aumentar essa pressão só para eu ter afiado. Então, se eu estava fazendo uma força pequena, faço uma força bem pequena com uma faca afiada, eu tenho mais controle. Né? Eu tenho mais controle e a faca é mais segura. É interessante, né? É uma ideia assim, meio contrária. A faca ser mais afiada faz com que ela seja mais segura do que uma faca que não é afiada. Né?
Não sei como é que vocês eram, mas eu era daqueles meninos capetinhos. Então, uma vez eu cortei muito feio o dedo, brincando com faca, tentando cortar um copo de iogurte, estilo aqueles bliss, aquele de garrafinha. Como estava muito cega, eu fiz muita força. Quando ela finalmente atingiu a pressão de corte, ela cortou o copo e cortou meu dedo. Se fosse uma faca afiada, eu poderia cortar ele igual descascar uma laranja, com bem mais controle. Tá? Uma coisa interessante aqui sobre... Oi, Laura, você está postando aí? Você quer fazer alguma pergunta? Vamos deixar ver se ela vai digitar alguma coisa. Uma coisa interessante aqui, ó, sobre o machado e sobre a faca, é o formato da cunha. Deixa eu subir aqui essa tela. O que acontece? Em geral, numa faca, você vai ter uma cunha assim, tá? A pontinha lá, ela bem com um ângulo aqui bem pequeno, porque você está priorizando o quê? O corte. A faca, geralmente, você usa ela sobre uma tábua que é um material menos duro do que o metal, para que ela não perca esse corte. E no caso do machado, você vai ter uma cunha assim, ela é convexa, ela curva para fora. Por quê? Porque o machado ele vai cortar na pancada. Então, quanto maior a pancada ali, ele corta. Mas lembrando que se isso aqui for muito pequeno, muito fino no machado, ele vai dobrar a ponta e vai estragar, certo? Então, objetos de corte, igual facão e machado, tem a cunha, a gente chama ela de convexa, e objetos de corte mais precisos tem essa cunha aqui, reta, aqui, com ângulo mais agudo. Em geral aqui, para quem gostar desse negócio, ver aqueles vídeos lá de pessoal que faz faca, desafio sobre fogo, um ângulo bom para isso aqui é o ângulo de 18 graus. Esse ângulo de 18 graus funciona muito bem aí para cunhas. Pelo menos as minhas todas estão nessa faixa de 18, pelo menos menos que 20 graus. Então, podemos cortar usando uma força menor com um objeto afiado, porque se mantém a mesma pressão. Mesma pressão. Então, o que importa é a pressão. Se você tiver o objeto afiado, ele consegue fazer a mesma pressão de um objeto cego, né, que não está afiado. Então, afiar é melhor. Para uma mesma força. Então, tem uma chavezinha legal aqui, né? Cai uma arada que bater o pino de boliche na parede. Ele dá uma pancada, ele não entra, né? Porque essa área aqui, olha, é muito grande. Então, fica bem mais difícil desse objeto entrar. Teria que fazer uma força muito grande para ele entrar aqui. Agora, se tem um prego, que essa área na ponta aqui, ó, é bem pequenininha, você bate o prego e entra numa boa. Por quê? Menor área, mais fácil. Nesse caso aqui, a pressão para entrar é muito maior do que a pressão necessária para entrar aqui, né? Se aumenta a área, você tem que aumentar a pressão. Aliás, se você aumentar a área, você diminui a pressão que o objeto faz. Conversão de unidade, né? Vão aparecer algumas unidades de pressão diferentes aí. Depois eu vou incluir aquela PSI, que é a mesma unidade de pressão que usa, por exemplo, para pneu de carro e tudo mais. O que acontece? Uma atmosfera é a pressão que é feita. Então, uma atmosfera é igual a uns 76 milímetros de mercúrio, que é igual a 100 pascal. Tem aqui o livro, lá no positivo 1. Deixa eu voltar aqui mais ou menos. Quando eu colocar esse vídeo no ar, eu vou tomar strike. Esse aqui é uma experiência que eu pedi para vocês fazerem na sala. Essa do lápis aí, se vocês quiserem fazer, é bem legal. O que vai acontecer? Quando você segura o lápis,
todo mundo que já é fera aqui, né? Lei de Newton e tudo mais. Terceira lei de Newton diz que quando você segura esse objeto aqui, ó, a força que esse objeto faz na sua mão desse lado tem que ser a mesma força que ele faz nesse lado. Por quê? Né? Ele está parado, então tem que ter por azul, amarelo que aparece, tem que ter. O seu dedo tem que fazer uma força nesse sentido que anula essa, e o outro dedo tem que fazer uma força nesse sentido que anula essa aqui. Então, a força aplicada nesse lado e a força aplicada nesse lado tem o mesmo valor, mas as pressões não são iguais. Por que não são iguais? Vou apagar aqui. Ó. Olha a área de contato aqui e a área de contato aqui. Se você começar a pressionar isso aqui com vontade mesmo, vai acontecer que você vai furar seu dedo, simplesmente. O que pode anular a pressão? Para anular a pressão, na verdade, você vai ter não vai ter uma anulação de pressão, você vai ter equalizar a pressão. Pensa agora. Pensa num peixe que vive no fundo do mar mesmo, lá na Fossa das Marianas, um dos lugares mais fundos do mundo. Se levar uma pessoa para lá, ela morre. Ela não dá conta dessa pressão, né? Não aguenta a pressão. Podia dar para usar aqui uma figurinha, né? Ela não vai aguentar essa pressão. Mas para o peixe que vive lá, para ele é normal. Da mesma forma para a gente. Você está no fundo de um oceano de ar. A atmosfera nada mais é que um oceano de ar. Então você está no fundo dele. Você anda por ele, vive nele, mas você nem percebe. Quando você tenta nadar, por exemplo, você tem aquela diferença, sentir aquela diferença de pressão. Ou quando você viaja, que sobe para lugares mais altos, de terra, por exemplo, não dá aquele problema no ouvido que você sente. O pessoal fala, nossa, sente uma coisa diferente no ouvido. Isso acontece exatamente porque essa variação de pressão, você vai sentir ela. Então, o que você vai ter é equalizar a pressão de dentro para fora do corpo com a pressão que é de fora para dentro do corpo. Tá? Apesar da pressão não ser vetorial. Ela não é vetor. Beleza? Por isso que mergulhadores, por exemplo, quando eles sobem do fundo do mar, da água, eles não podem subir muito rápido. Porque a variação de pressão no mar, mais ou menos a cada 1 metro de profundidade, é 1 atmosfera. Deixa eu voltar aqui. 1 atmosfera. Essa aqui é a pressão exatamente em cima do nível do mar. Então você desce 1 metro. Cadê minha balança? Aqui, ó. Então você está lá na água. Aí você desce 1 metro. Desce 1 metro aqui, ó. A cada 1 metro que você descer, você vai aumentar 1 atmosfera. Então você tem que, por causa do ar em cima dessa água, 1 atmosfera. Por causa desse metro aqui, mais 1 atmosfera. Então ele tem 2 atmosferas de pressão sobre ele. Se o cara descer 10 metros, ele vai ter 1 mais 9, 10, 11 atmosferas aqui no fundo. 11 vezes a atmosfera é muita atmosfera. Beleza. Só lembrando aqui, gente, eu pedi para desligar o áudio, mais para não ficar uma zona de barulho. Mas se alguém precisar fazer a pergunta falando, é só tirar o mute, fazer a pergunta e depois você põe o mute de novo, tá? Vai ficar bem legal. Tranquila essa ideia aqui, então? Dessa proporcional. Essa aqui não estou falando de água, tá? Na água que tem essa proporção aqui. Depois a gente vê como ela funciona a ideia. Ô, Ronei. Oi. Aqui, por que, tipo assim, você vê notícia de que submarino que chegou muito fundo no mar, eles, tipo, achatam?
eles meio que, tipo assim, começam a contrair. É exatamente isso que eu estou mostrando ali. Beleza? Então, o que acontece? Lá, voltando na ideia aí que ele perguntou aí, ó, né? Tem um submarino. Como todo equipamento, ele tem uma especificação, né? Ele vai dizer lá, por exemplo, que aguenta até, vamos supor, um submarino aí só de zoeira, que a gente usa só para brincar, para ver nadar lá em águas bem rasas. Vamos dizer que ele aguenta 5 atmosferas. Então, tem aqui meu submarino. E esse submarino aguenta 5 ATM. Se eu vier com esse submarino até uma profundidade dessa aqui, ó, catástrofe. Ele vai amassar igual latinha. Vai amassar igual latinha, porque ele não aguenta. Tá? Não vai aguentar essa pressão. Então não tem a menor condição. É isso que acontece. A água, o peso da água vai amassando o objeto. Da mesma forma que pode ir amassando a pessoa. Tá? Se você começa a descer muito fundo. Tem um recorde aí, se não me engano, é 100 metros que uma pessoa desceu sem nenhum equipamento. Tá? Mas aí tem que ter uma pesquisa interessante para fazer aí, né? Recorde de profundidade que a pessoa consegue. Alguém faz a pesquisa aí no navegador e põe no chat para a gente. Ó. Então, voltando lá na coisa. Então, um ATM, 76 milímetros de mercúrio, né? Eu vou mostrar o que é esse milímetro de mercúrio. Pascal, que são 100 mil, mas normalmente representa aqui como 1 vezes 10 a 5 Pascal, tá? Porque, na verdade, tem vários algarismos significativos aqui, a gente arredonda só para esse primeiro aqui, ó. Tá? Eu não coloquei o 1 vezes 10 a 5, porque o elevado não sai, ia ficar parecendo 105, ia ficar esquisito pra caramba. Ok? Vamos lá. Tem uma figurinha aqui que eu não peguei e vai me ajudar bastante. Então, deixa eu tirar isso aqui. E os alunos. O problema é que ele reseta, né? Ele quebra as pernas. Tá lá na página 21. Passou. Isso. Uhum. Não, não tem aqui no livro. Vou pegar uma aqui bonitinha. Milímetro de mercúrio. Aqui, imagens. Essa aqui, ó. Essa é ótima para explicar. O que eu tenho é isso aí, ó. O 76 milhas de mercúrio, que eu coloquei lá, quer dizer uma atmosfera. Você coloca esse tubo de ensaio, certo? E você coloca mercúrio dele. Esse tubo de ensaio é comprido, ele tem 1 metro de comprimento aqui, ó. Você enche ele de mercúrio e aqui você tem uma outra bacia que também tem mercúrio. Você vira ela aqui dentro. Parte desse mercúrio vai descer até que esse vácuo aqui, ó, equilibre a pressão aqui de dentro com a pressão aqui de fora. Então, o que vai manter essa coluna aqui dentro é a pressão atmosférica que é exercida aqui do lado de fora do mercúrio. Quem tem animal em casa já viu aquelas garrafas que você coloca, você monta ela no bebedouro e a água não discorre da garrafa? É exatamente aquele processo. Funciona daquele jeito mesmo. Então, no caso do mercúrio, essa coluna teria 760 milímetros de altura. Se eu usasse a água, ela teria 13 metros de altura. Então, o mercúrio é bem melhor para fazer essa medida do que a água, porque com a água eu teria que ter um tubo de uns 20 metros de altura só para fazer essa medida aí. Tranquilão? Vamos para a próxima.
O princípio de Stevin, vamos lá. O que acontece? Eu tenho aqui essa figurinha aqui, ó. Tá? Vou pegar a outra lá do livro, porque se ele resetar aqui, eu estou ferrado, literalmente. Até voltar onde eu quero. Tá aqui, ó. Tem aqui um recipiente com água e tem um outro que é diferente. Mas eu vou mexer aqui, ó, nesse aqui por enquanto. Vamos lá, pegar uma caneta, pode ser preta. Borracha. Tem esse ponto aqui, ó. Acima desse ponto, eu tenho uma coluninha de nada de água aqui, certo? Nesse ponto, eu tenho uma pressão. Essa diferença de altura entre esse ponto e esse, tem água por cima deles aqui. Essa água vai fazer uma pressão. Agora, desse ponto para o ponto Y, como eles estão no mesmo nível, né, a pressão em X e a pressão em Y vão ser iguais. Então, você vai ter um aumento de pressão conforme você aumenta a profundidade. E isso não depende da forma. Pensa nesse cara aqui em forma de L. A pressão do A e a pressão do B, como eles estão à mesma profundidade. Porque apesar desse cara aqui não ter água aqui, ó, essa água que está do lado de cá, ela conta. O que conta é essa altura aqui toda, independente do formato. Pode ter qualquer formato que você pensar. Tá? Então, a pressão, na lei de Stevin, ela depende só de quem? Da profundidade, da gravidade e da massa específica do líquido. Tá? Se for água, pensa na mesma profundidade. Se for água, eu vou ter uma pressão. Se for mercúrio, eu vou ter uma pressão maior. Em relação à borda ou fundo. Essa altura é sempre em relação à superfície aqui, ó. Então, pega aqui que a gente bagunçou. Essa superfície aqui, ó. Então, você vem descendo. Cada ponto que você pegar aqui, você vai ter uma profundidade. A profundidade vai ser representada pela letra H. Quanto maior esse valor de H, maior a pressão que essa coluna de líquido acima do ponto vai exercer. Certo? Essa que é a ideia. Então, para cima aqui tem a dedução. Eu não vou mexer com a dedução aqui agora. Tira a dúvida dela. Vou passar rapidamente aqui ao passando pela ela. Cadê? Tem que fechar, né? Aí ele vai estar na página 31. Quem vai atualizar essa parada aí. Então, pensando aqui, tem uma força 1 e aqui eu tenho uma força 2. Força no ponto 1, força no ponto 2. A força do ponto 1, ela vem de onde? Ela vem da pressão atmosférica. A pressão atmosférica. Oh, caramba. Ela vem da pressão. Se eu escrever certo, melhora, né? Atmosférica. Tá? Pressão atmosférica, em geral, é chamada de P0. Esse P, aqui no livro, a gente vai usar o P minúsculo, tá? E no ponto 2, que está aqui nessa altura, ou pressão absoluta, é outro nome que ela tem. Do líquido. Tá? Ou pressão atmosférica. Essa aqui a gente pode chamar ela só de P. Então, F1, F2 vai ser F1 mais P. Esse P aqui é do peso. Peso de quem? Peso da água. Então, é a força que a atmosfera faz, mais o peso da água vai ser a força que está aqui embaixo, que está anulando nessa área ali. Nesse ponto aqui especificamente. Então, tem
Peso para baixo, F1 para baixo e F2 para cima, anulando aqui, mantendo esse ponto em equilíbrio. Então, pela massa específica, massa sobre volume, a massa é ρ vezes V. E o volume é V vezes H. O volume é A vezes H. Como assim? Eu tenho a área da base, essa área da base aqui, multiplicada por esse H, que é a profundidade. Tá? Vocês vão ver aí na matemática, lá na geometria espacial, que todo volume é área vezes altura. Então, A vezes H. Trocando nessa equação aqui, o ρ vezes V pelo A vezes H, você vai cair que o peso vai ser ρ vezes A vezes H vezes G. Então, é massa específica vezes a área do fundo vezes a profundidade vezes a gravidade. Dividindo todos esses termos aqui por A, né, dividindo cada um deles por A, eu vou ter pressão da força 2 é igual a pressão da força 1 mais a pressão do peso. Então, a pressão da força 2, que é esse termo aqui, é igual a pressão da força 1, que era esse termo aqui. Então, a pressão absoluta do líquido. A pressão, aliás, no ponto 2 aqui, nessa área, vai ser a pressão 1, que é essa pressão atmosférica aqui, que eu chamei na hora de P0, mas um pouquinho no padrão igual está no livro, para a gente não ficar confuso. Ele chamou de P1, aqui de P2. Vai mais a pressão que o líquido faz. Aí eu substituo o peso do líquido, que era isso, pela área, vai cortar as áreas. Então, densidade, massa específica vezes H vezes G. Então, esse aqui é a pressão absoluta total, a pressão total. P1 é a atmosférica. E esse termo ρGH ou ρHG é a pressão do líquido. Essa força não é a própria gravidade, é aquela do peso ali, tá vendo? Na figura, deixa eu tirar aqui a blusa rapidão. Que esquentou. Aqui, ó, tem um cilindrozinho. Esse cilindrozinho é o cilindro de água. O peso desse cilindro de água é que esse peso aqui, ó. Pressão atmosférica é constante. A gente vai considerar ela constante igual a 1 sempre na superfície da água, tá? Depois a gente vai ver como ela varia, porque ela varia. Mas é um assunto um pouco para frente. Basicamente, quando você aumenta a altura, a pressão atmosférica diminui, porque a densidade do ar varia muito rápido. A da água varia, quase não varia. Tá? A água é mais incompreensível. Agora, como a densidade do ar varia muito, a pressão atmosférica varia muito com a altura. A gente vai ver esse efeito lá quando a gente for ver a mudança de fase da substância. Beleza? Então, essa aqui é a equação que a gente vai usar. Que é essa daqui, ó. A pressão nesse ponto é igual à pressão atmosférica mais a pressão realizada pela coluna do líquido, que depende só da altura. Nesses termos aqui, eu só preciso saber qual que é a densidade, né, a massa específica do líquido, ou seja, qual líquido é, a gravidade, né, e qual planeta que é. O máximo que pode acontecer aqui na gravidade é não dar ela como 10, mandar usar 9,8, ou falar, usa a gravidade da Lua para poder fazer. Aí você tem que usar a gravidade da Lua. E H é a profundidade, que é essa profundidade, a diferença entre a superfície e o fundo. Então já dá para ver aqui que a referência aqui, ó, o zero é na superfície e ela aumenta positivo para baixo, tá? É diferente da altura. Profundidade e altura estão funcionando diferentes aqui. Tranquilo? Então, a pressão aumenta com a profundidade.
Então, se você pegar uma garrafa PET na sua casa mais tarde, encher ela de água e fazer 3 furacos, né? 3 furacos aqui, ó, e essa água começar a escorrer, você vai ter alguma coisa parecida com essa, né? Esse jato aqui em fundo, ele é mais forte, né? Ele sai com mais velocidade, por quê? A pressão sobre esse ponto é maior do que a pressão sobre esse, que é maior que a pressão aqui em cima. Numa represa, por exemplo, por que a represa tem esse formato? Ó, aqui está reto, mas aqui ela tem esse ângulo, porque à medida que a profundidade aumenta, a força sobre essa represa aqui, ela aumenta, porque a pressão aumenta. Então, você precisa ter uma parede que resista essa pressão com o aumento da profundidade. Por isso que as represas normalmente têm esse formato. Se você fizer uma represa retinha, cortando por aqui, o que vai acontecer é que ela vai cair e vai tudo por cima de todo mundo. E essa quantidade, né? A quantidade de líquido importa? Como assim? Importa se está 1 metro abaixo da superfície da água na sua piscina ou 1 metro abaixo da superfície da água numa lagoa? Não, dá na mesma, porque o que importa é só quem? Só a altura, só a profundidade que importa. Tá? Só a profundidade que importa. Você só vai ter diferença se você tiver com líquidos diferentes, que a gente vai estudar aqui agora ainda. Represa e barragem tem a mesma formação? Ah, tá, mas aí é questão técnica. Pois a ideia que eu queria passar aqui, ó. Passar aqui, essa é da profundidade. Porque tem, quando você fala barragem, fala represa, cada uma tem uma função diferente, na verdade, né? Você pensa na barragem, por exemplo, a rejeito. Você não pensa barragem, represa de rejeito, barragem de rejeito. Porque o jeito de fluir é diferente. Eu estou pensando aqui na represa mesmo é de água. Apesar de poder aplicar essa teoria em qualquer líquido, vocês vão perceber que na maior parte do tempo a gente vai estar aplicando na água mesmo. Então, só importa a profundidade, tá? Se falar 1 metro do mar e 1 metro abaixo do rio, 1 metro abaixo da piscina, 1 metro de coluna d'água. Se vocês pegarem, por exemplo, o chuveiro, lá no manualzinho quando você compra o chuveiro, tem uma informação assim, pelo menos 1 metro de coluna d'água. Quer dizer que você tem que ter um cano vertical com uma altura de 1 metro no mínimo para o chuveiro ligar. Se não é nem ligar, ele vai ligar. Isso quer dizer o quê? A pressão. Então pode ser uma coluna fina e uma coluna larga, tanto faz. O que importa é o comprimento, né, a altura ou a profundidade dessa represa, dessa coluna. Ô, Ronei. Oi. Se eu tiver, tipo, água e óleo, o óleo vai estar em cima. Eu posso igualar a lei de Steven? Eu vou chegar aí agora. A gente vai ver isso aqui, ó, nesse tópico aqui, ó, immiscíveis, que são 2 fases, né? Eu já vou falar disso aí agora. Então, vaso comunicante. O que é vaso comunicante? Vasos que se comuniquem terão sempre a mesma profundidade líquida. Então, aqui coloquei um exemplo. Tem esse frasco aí, ele tem vários formatos diferentes, mas aqui no fundo, todos eles se comunicam. Basicamente, é o mesmo frasco com várias colunas. Agora, repara aqui na altura de cada coluna. Todas elas têm a mesma profundidade, independente do formato. Porque só importa a profundidade, né? Só importa a profundidade. Isso aí vem da lei de Steven. Esse aqui pode ser aplicado, por exemplo, né? A mangueira de pedreiro funciona desse jeito aí, ó. É assim que eles usam para poder saber o nível, por exemplo, da parede, nível de pintura. Tudo quanto é nível, por exemplo, que eles usam com água é isso aí. Porque não depende da forma, só depende da profundidade. Então, aplicações. Aqui tem uma aplicação bem legal, que é o tratamento de água. Então, você tem lá uma represa, que eu já falei que não podia ser assim, né? Que ela tem que ter um formato aqui angular desse lado. E você capta a água. Passa aqui até por baixo do lençol.
ela vem para a estação, vai fazer a gradagem, tratamento aqui, né? Tudo aqui é o tratamento. Tirar a lama e daí ela passa no laboratório, fez a análise aqui, e daqui, ó, ela sai e vai para o consumo. O que acontece? O que importa na ideia geral aqui é o quê? Esse mapa aqui, esse hipógrafo, ele tem um nível quase todo mesmo. Então, usando a ideia daqueles tubos lá, se eu tenho uma casa aqui, olha, nessa praça aqui, eu vou abrir uma torneira nessa praça, a água, se a torneira tiver um nível mais baixo que esse da represa aqui, ou melhor, né? Esse aqui, ó, que é o meu nível mais alto, aliás, do reservatório, desculpa. Ele que é o nível mais alto aqui. Tudo que eu abrir, que estiver comunicando e estiver abaixo desse reservatório, a água sai naturalmente sem usar bomba. Naturalmente sem usar bomba. Se eu tiver que captar água embaixo e alimentar casas no alto de um morro, por exemplo, eu vou precisar de uma bomba que joga água até lá em cima, e lá em cima eu vou pôr um reservatório que vai distribuir para as outras torneiras. Tá? Isso é interessante porque quem já viu, né, na história lá sobre a Roma Antiga, já viu aquelas fotos dos aquedutos, né? Um pouquinho um aqueduto aqui na pesquisa. Isso, ó. Isso é um aqueduto romano, tá? Era para ser bonitinho, o que é? Não. Olha a função dele aqui, ó. A função dele era levar água. Esses aquedutos, eles foram construídos antes de saberem da Lei de Stevens, né? Antes de a Lei de Stevens ter sido promulgada ou, sei lá, publicada, alguma coisa assim. Então, eu não conhecia. Então, a ideia é que você tinha que ter uma espécie de córrego ou de cano que vem diminuindo a inclinação gradativamente até chegar onde você quer com a água, para a água poder ir escorrendo aqui, ó. Não tá passando para a cabeça deles que se eu tenho uma caixa d'água aqui, esse cano descer e subir aqui, por exemplo, a água ia sair naturalmente. Então, você vê, olha o trabalho que eles tiveram naquela época, né, por não saber um conceito desse de física. Então, isso é uma das questões, tá vendo? Física economiza serviço. Quem sabe física é preguiçoso. Para poder trabalhar a mente, você tem que saber física. Olha a extensão do negócio para levar a água até lá onde eles queriam. Né? Podia ter passado o cano aqui debaixo da terra, normalmente, que a água ia fluir da mesma forma. Tá? Líquidos immiscíveis, que é a pergunta do Arthur fez agora há pouco. Então, eu tenho dois líquidos. Tá? O líquido A e o líquido B. Eles não são miscíveis, não misturam, por exemplo, água e óleo. Como é que eu vou resolver essa parada? A ideia é o seguinte. Pela lei de Stevens, eu já sei que pontos que têm a mesma altura têm a mesma pressão. Certo? Então, aqui, esse ponto 1 e esse ponto 2, pegando a superfície do líquido verde, aqui, e a superfície do líquido verde, aqui, do verde, tá? Eles têm a mesma pressão. Isso quer dizer que a pressão exercida por essa coluna HA aqui do líquido A e por essa coluna HB do líquido B são iguais. Então, você iguala a pressão desse lado aqui, calculando com a altura desse líquido, e a densidade desse líquido, tudo desse líquido, com a pressão dessa coluna aqui, usando a densidade desse líquido, a altura desse líquido, e você vai simplificar e você vai conseguir o seguinte, você vai descobrir que a densidade do líquido A vezes a altura do líquido A é igual à densidade do líquido B vezes a altura do líquido B. Né? Densidade desse líquido vezes essa altura é igual à densidade desse líquido vezes essa altura. Né? Lembrando que nesse caso do líquido, a densidade e a massa específica, elas coincidem, tá? Ficam certinhas uma com a outra. Então, para substâncias, massa e densidade específica coincidem. Sendo pleonástico, deixei aqui para não esquecer de falar, porque isso era muito importante. Tá? Então, fica simples de fazer, é uma dedução até chatinha, mas você não precisa deduzir toda hora. Né? Densidade do primeiro líquido
vezes a altura daquele líquido é igual a densidade do segundo líquido vezes a altura do segundo líquido. Essa altura é medida em relação a onde? Essa interface aqui, ó, onde separa o líquido A, que é azul, do líquido B, que é verde. Essa altura para essa são a mesma altura e aqui tem as mesmas pressões. Né? Tranquilão, certo? Aqui, Então, Ronei. Oi. Volta lá pra mim, antes de você sair. Se antes de eu colocar o líquido B, eu posso usar a lei de, tipo, a pressão que tava no... Não, antes de eu colocar o líquido A, a pressão que tava no líquido B é a mesma ou não? A pressão Se que o líquido B você não tiver o líquido A, né? Vamos pensar aqui. Se não tiver o líquido A, o que você vai ter? Dessa linha aqui para cima, você não teria nada. Você teria só a linha de baixo. Um U perfeito aqui do líquido B. Né? Lembra aqui, ó. Deixa eu tirar aqui, navegar nela. Igual isso aqui, ó. Isso seria o caso que você está falando. Tá? Qualquer um teria a mesma altura, que seria o mesmo líquido. Se, por exemplo, no caso que se fosse o líquido verde, também seria a mesma altura. Quando você mistura dois líquidos que não se misturam, e eles têm densidades diferentes, no caso, né, a densidade deles é diferente, você vai ter essa questão aqui. Porque como a densidade é diferente, a massa daquele volume é diferente. Então, você precisa da mesma massa para exercer o mesmo peso. Então, pegando esse cilindro aqui do HB e esse cilindro do HA, esse pedaço azul com esse pedacinho verde do 2 para cima tem o mesmo peso. Só que tem densidades diferentes. Esse tem a menor densidade, por isso ele é maior, aumenta o volume. Entendido? Beleza. Continuando. Então, lembrando aqui, quando a substância, densidade massa específica coincide, né? Fica essa dica aí para não dar bobeira depois. Vamos lá para o princípio de Pascal. O princípio de Pascal é um princípio bem usado aí de tecnologia, tá? A ideia é basicamente o seguinte: independente do local ter pressões diferentes, se você aumentar a pressão em um ponto do líquido, qualquer que seja, essa variação, esse aumento que você deu, vai ser transmitido para todos os pontos do líquido. Então, você tem um tubo daquele ali. Aqui, ó, meu tubinho aqui, ó. Vou pôr esse daqui, que esse aqui é mais fácil de ver as áreas. Tem aqui, ó. Pensa aí como se fossem duas seringas e eu consegui ligar as duas seringas aqui, ó, desse jeito aqui, ó. Se eu pegar aqui, ó, do êmbolo de uma seringa, da pontinha, e ligar na outra, uma seringa mesmo, dá certinho também, tá? Aí o que acontece? Eu aumento essa força aqui, eu faço um pouquinho de pressão a mais aqui. Essa pressão que eu vou aumentar aqui, ela vai distribuir qualquer ponto que eu medir a pressão, qualquer que seja, ela vai aumentar o mesmo tanto. Então, não quer dizer que as pressões sejam iguais em todos os pontos. Por exemplo, porque nesse ponto mais alto e no ponto mais baixo, eu tenho pressões diferentes. Mas se aqui era 10 e aqui era 12, e eu aumentei para 10,1, aqui vai aumentar para 12,1. O vírgula 1 que aumentou, aumenta em todos os pontos. Igualzinho. Tá? Isso tem muito massa. É muito massa. Que, ó, F2 sobre F1 igual a 2 sobre A1. Eu vou pegar aqui o outro aqui, ó, que aqui está mais claro para ver isso. Qual que é a ideia, então, para aplicar isso aqui? Eu faço uma força 1 numa área pequena. Se eu fiz uma força de 10 numa área de 2, e essa área 2 vale 100, por exemplo, a área 1 vale 10 e a área 2 vale 100, se as pressões têm que ser iguais, porque olha só, a mesma altura. Então, essa força aqui tem que ser 100 vezes maior
do que a força que eu fizer desse lado de cá. Então, eu ponho aqui um dedinho e aqui a força do Hulk. Basicamente, é uma doideira desse estilo aí. Aumenta muito a força. Dúvida também, Jones? Esses prints que vocês estão mandando aí no chat é porque tem gente que está com a tela preta, é? Como é que é? Explique aí para eu entender, para a gente ver depois como é que tem, como a gente conserta isso aí. Deixa o registro aí no chat para eu poder ver. Entendeu a ideia, então? Se eu pegar essa área 2 aqui, que é maior, se ela for 100 vezes maior que a área 1, a força que vai aparecer do outro lado vai ser 100 vezes maior que a força que vai aparecer desse lado aqui. Não. Para alguém que não conseguia ver. Tá? Mas não tem problema, não. Isso aí não é galho, não. Entendeu essa ideia aí do princípio Pascal? É só isso, cara. Eu acho que deve ser um negócio... A única coisa tão resumida quanto ele que tem nessa apostila é o princípio de Lamy. A diferença é que no de Lamy não dava para entender, né? Agora aí dá para entender bem tranquilo. Então, do mesmo jeito da alavanca, o princípio de Pascal, ele usa o líquido para multiplicar a força. Tá? Vocês já viram quando o pessoal vai trocar o óleo do carro, que tem que óleo do carro, olhar alguma coisa na oficina, que tem aqui tipo um elevador que vai levantando o carro? Aquilo ali funciona desse jeito. Você tem aqui uma bomba que vai pressionando esse líquido. Nesse ponto aqui você tem uma válvula que deixa o líquido vir, né, da esquerda para a direita, não voltar da direita para a esquerda. E ele vai levantando o carro aqui tranquilo. Joia? Pode almoçar aí na frente da tela. Eu também estou com fome, mas tá fake. Eu tenho que terminar essa parte. Ô, Ronei, Fala. se eu tiver duas áreas do mesmo valor, eu posso misturar isso com Lamy? Ah, não. Deu pra entender, mais ou Lamy menos? aqui é outra história. Aqui é outra história. Você não vai não. usar oxigênio, não. Eu confundi o nome. Por enquanto, aqui não tem nada de trigonometria. Eu confundi o nome, não é Lamy, não. Esse último que você mostrou dos dois líquidos. Ah, você fala do Steven? Isso. Lá do Steven, o que é a ideia? Pressão e profundidade estão ligadas e quanto maior a profundidade, maior a pressão. Certo? Não é externo, não, sou. O negócio dos dois líquidos que você acabou de passar. Você fala do vaso comunicante. Isso, eu posso misturar isso com os dos dois líquidos? Se a área for igual? Pode, entendi. Pode sim. Beleza. A gente só não põe em dois líquidos porque você teria um líquido, você usaria aqui um líquido com uma densidade maior, né? Ou que aguenta essa pressão de uma forma melhor. Mas se você colocar a gente chama isso de prensa hidráulica, uma prensa hidráulica de água, a tendência é que ela reaja com o metal que compõe essa prensa hidráulica e ele vá corroendo. Então você normalmente usa óleo, um tipo de óleo para poder preencher esse espaço aqui. Certo? Aí tem que ficar esperto no seguinte, ó. Eu estou baixando de um lado e levantando do outro. O trabalho é igual nos dois êmbolos. Trabalho mesmo, lá da energia. Transferência de energia tem que ser a mesma. Tá? Porque energia... que salto que ele deu aqui. Que eu cliquei nesse íconezinho doido aqui. Ó. Cadê? Próximo. Aqui. Eu queria clicar aqui. Ó. Porque energia se conserva. Né? Então tem que ficar muito esperto nisso aí. O que quero dizer com esse lance de energia se conserva? Vamos lá para o quadro. Abre foi hoje, nada a ver. Subir aqui. A ideia é a seguinte. Então, eu tenho meu vaso. E meu líquido aqui. É bom, vamos para o X de água.
Na hora que eu fizer a pressão, de vermelho, na hora que eu fizer a pressão, eu vou descer isso aqui de uma altura H. Né? Na hora que eu aumentar a minha força aqui, ele vai descer aqui de uma altura H. E tem que subir aqui. Essa altura desse lado de cá vai ser menor. Tá? Por quê? O trabalho desse lado de cá tem que ser o trabalho do lado de lá. E como o trabalho é a força vezes deslocamento, eu vou ter F1H1 igual a F1, H2. Se eu fizer uma força 10 aqui, e aqui eu tiver uma força 100, quer dizer que aqui ele vai ter uma altura 100 vezes menor. Então, eu tenho que baixar muito esse líquido aqui de altura, né? Que tem que ir pressionando aqui para ele ir deslocando para esse lado, para ele subir pouco aqui. E também uma outra forma de pensar isso é no volume. Se eu baixar 1 litro aqui, ele vai subir 1 litro aqui. Só que aqui eu tenho 1 litro numa área menor, e aqui tem 1 litro numa área maior. Então, a altura que ele vai subir aqui é pouca coisa. Certão? Só falta agora o de Arquimedes para a gente fechar. Né? Aplicações dele são freio, né? Tem que ter o êmbolo menor, o êmbolo maior. Eu piso no freio que, fazendo uma força confortável com o pé. A prensa de Pascal aumenta esse freio, que esse aqui é aquele freio hidráulico. Aumenta essa força e aplica na pastilha de freio. Aí para o carro, o caminhão, que seja. Guindaste hidráulico, né? Aquele guindaste que levanta as coisas. Tem um motor, né? A bomba dele vai pressionar um óleo aqui pelo êmbolo menor, que vai encher o lado que tem um êmbolo maior, e aqui a força multiplicada. Ele faz uma força pequena aqui, essa força multiplicada várias vezes aqui, e levanta uma carga bem grande aqui, por exemplo. Aumenta bastante a força para poder aumentar a capacidade de levantar a carga. Esse sistema aqui, ó, mais detalhado, aquele mesmo sistema lá da escavadeira, eu tenho a bomba de entrada, ela vai pressionar o óleo. Esse filtro tira partículas do óleo que vem para proteger meu sistema interno aqui. Né? Aqui eu tenho o êmbolo menor, aqui eu tenho o êmbolo maior aqui dentro, e vai empurrar esse braço mecânico. Tá? Tanto faz para puxar ou para empurrar. A válvula aqui é para controlar a ida e o retorno, então a válvula vai mandar o óleo, ou quando eu quiser fazer com que o braço volte, deixar o óleo voltar. É assim que ele controla quando ele vai e quando ele volta. Tá? E um outro filtro para tirar partículas que sejam geradas aqui durante a operação. E esse tanque aqui, que vai ser o tanque de óleo. É dele que eu vou tirar o óleo para poder fazer encher ou para fazer esvaziar esse sistema. Então, Pascal bastante tranquilo. Arquimedes é o princípio que vai explicar para a gente sobre flutuação. Né? O valor do empuxo, no caso aqui, ele depende de quanto líquido será deslocado. Como assim? Eu começo a pressionar esse objeto aqui dentro da água. Ele vai tirar um pouquinho da água aqui embaixo. Quando aumenta a profundidade que ele entrou, esse pedaço todo da madeira que entrou ocupou o espaço da água que estava aqui. Tanto que até o volume aqui, ó, a altura do líquido, ele aumenta, certo? Esse líquido deslocado, ele tem um peso. Né? Esse peso, o líquido foi tirado, ele tenta voltar para o lugar. Ele começa a empurrar esse objeto que está entrando líquido de volta para fora do líquido. Ele quer tirar ele de dentro do líquido. Nesse caso aqui, ó, eu desloquei o líquido como um todo em relação a esse pedaço de madeira, e o empuxo aqui seria o máximo. Tá? Então, o que eu vou ter? Lembrando que quem fez isso aí foi o Arquimedes, ele que descobriu essa parada aí. Qual que é a ideia, então, aqui, ó? Você pegou uma pedra lá no fundo da água e ela parece leve. Por quê? O que você tem lá?
Trocar para não resetar. Todo mundo não almoçava. Agora ainda é hora. Agora eu tô acabando a aula. Era a hora que ainda tinha ainda. Tem o objeto. E eu vou ter o peso desse objeto. Aqui é a superfície do líquido. O líquido vai ter o volume dele deslocado igualzinho ao volume desse objeto. Então, ele vai empurrar esse líquido para fora com um valor de força que a gente chama de empuxo. Então, esse empuxo tem o mesmo valor do peso que o objeto desloca. E ele tende a jogar sempre o objeto para fora da água. Beleza? Então, continuando. Ô, Rony, Oi. a força, quando a pedra estava no chão, antes do cara levantar ela, a força de reação do chão era Aqui no fundo, né? Você fala, bem no igual. fundo mesmo. Ela estava no fundo. A força de reação do chão é igual ao peso da pedra mais esse empuxo. Só que o seu. Não, Entendeu? não entendi, mas não é isso não. Pensa que, ó. Vamos dizer que tem o chão aqui, ó. Deixa eu pôr aqui uma outra cor pro chão. Então, se você tem peso para baixo, qual que é a minha reação? A minha reação vai estar para cima aqui, não vai? Que é a normal. Então, o peso vai ter o mesmo valor da soma do normal e do empuxo. Aí vai ter a anulação, ele fica estático. Equilíbrio estático. Certo? Então, a normal vai apontar para cima, o empuxo também aponta para cima. A soma dos dois é que vai dar o valor do peso se esse objeto vai para o fundo. Né? Tem o caso do objeto que não vai para o fundo. A gente vai ver aqui agora também. Como é que calcula o empuxo? Lembra que o empuxo é o peso do líquido deslocado. Então, lá daquela dedução do Steven, né, densidade do líquido vezes o volume do líquido. Densidade vezes volume é massa. Massa vezes a gravidade do líquido. É o peso do líquido. Então, vai ser, o empuxo vai ser densidade do líquido vezes o volume do líquido vezes G. O F aqui, ó, é de fluido, tá? Porque isso vale para qualquer fluido. Valeria para o ar também. Só que o ar tem alguns agravantes que a gente vai ver mais à frente. Entendendo, então, aqui, ó. Tá? Essa figura aqui, ela é vou ter que repetir ela aqui no outro. Qual que é a ideia desse negócio, cara? Essa aqui é uma coisa bem legal de entender. Então, voltando lá. De novo, superfície do líquido. Objeto. Agora ele não arrumou, né? Só porque ficou feio. Tá, deixa assim. Só para entender. Eu tenho aqui forças. Então, a pressão, como ela não é vetorial, todos os pontos desse objeto aqui tem força atuando. Então, eu vou ter uma força atuando aqui, uma força atuando aqui, uma força atuando aqui e uma aqui, na mesma altura dessa de cá. Vou usar só 4 aqui para entender. Por que essa aqui é menor do que essa? Porque lá do princípio de Stevin, quanto mais fundo, maior a pressão. Quanto maior a pressão, maior a força no caso aqui. Certo? Essas daqui estão perfeitamente na vertical. Essas aqui estão perfeitamente na horizontal. Como elas estão na mesma profundidade, forças de mesmo valor, sentido contrário, essas se anulam. E essa aqui vai ter o quê? Uma resultante, que vai ser esse valor maior menos o menor. Certo? Isso que vai dar o valor do empuxo.
O empuxo é a resultante de todas as forças verticais, inclusive as componentes. Vou fazer uma aqui, ó, de um lugar qualquer aqui. Ó. Vamos pegar aqui, que aqui vai ficar maior, fica mais fácil. Sempre direção ao centro aqui, tá? Na radial. Tenho essa força aqui. O que acontece? Como ela não está 100% na vertical nem na horizontal, eu tenho componente horizontal e tenho componente vertical. As horizontais desse lado com a horizontal do lado de cá vão se anular. Essa aqui e essa aqui, ó, vão se anular. E as verticais, pegando o ponto simétrico dele aqui, vão fazer essa mesma conta. Então, o empuxo vai ser a soma de todas as componentes verticais, de todas as infinitas forças que atuam no objeto. Certo? Na hora que eu fiz essa figura, coloquei ela aqui, não consegui pegar e desenhar esse belezinho. Mas agora ficou bem, acho que ficou bem explicado assim, né? Se tiver dúvida aí, você pode parar e perguntar. Como tem pouca gente, vocês podem pegar e ligar o áudio rapidinho e pergunta. É mais rápido. Agora, equilíbrio daqui, como é que funciona, né? Relação entre equilíbrio e peso e empuxo. Tenho 3 situações. Eu tenho esse objeto, que ele está aqui bem na superfície da água. O volume dele está todo dentro da água, mas ele está bem na superfície. Quando eu tenho essa situação em que o peso do objeto é menor que o empuxo, esse objeto flutua, tá? O peso dele é menor que o empuxo que ele causa. Então, o objeto flutua. Que essa resultante aqui, ó, dá um valor para cima. Quando o peso do objeto é igual ao empuxo, eu tenho uma posição de equilíbrio. Esse objeto aqui, essa esfera, eu posso deixar ela aqui, eu posso deixar ela no lugar dessa aqui em cima, eu posso deixar ela aqui no fundo, ela fica onde ela quiser. Onde eu colocar. Por quê? Desde que ela esteja toda dentro do líquido, ela está em equilíbrio, porque o peso dela e o empuxo que o líquido faz é o mesmo. O empuxo não vai aumentar aqui com a profundidade, não. O que aumenta é a pressão, o empuxo não. É Ô, maior Ronei, do que o empuxo, esse objeto vai lá para diga. licença rapidinha. Você vai disponibilizar esse site aí pra gente? Essa apresentação Sim. tem o link dela. Eu vou pôr o link lá. Beleza. Aí você manda na positivo ou aqui mesmo no Skype. Essa aula aqui também está gravando, né? Como tem poucas pessoas, ele deixa gravar mais tempo. Se fossem no limite de 50, teria que parar com 40 minutos. Ah, não, tranquilo Mas então. tá indo beleza, Valeu. tá indo de boa por enquanto. Provavelmente eu vou gravar, se eu conseguir gravar essa sessão, eu vou mandar ela também lá, tá? Ah, não, tranquilo, valeu. Então, beleza. Tranquilo aqui, então, né? Ô, A Ronei, ideia? Oi, relação de peso, empuxo aqui eu dos posso 3. falar, Ah, eu posso falar que o peso do óleo, por exemplo, é menor do que o empuxo da água, por isso que ele fica em cima da água, ou não tem nada a ver? no caso dele, do óleo em si, ele não entra na água, né? Se você enfiar as bolinhas de água lá, ele sobe. Mas aí o empuxo de quem está por fora, não de quem está por dentro. Se você colocar uma bolinha de Beleza. água dentro do óleo, aí essa água tem um empuxo do óleo. Se você colocar uma bolinha de óleo dentro da água, então a bolinha de óleo vai sentir o empuxo da água, percebe? Agora repara aqui no seguinte, ó. O óleo fica por cima porque ele tem uma densidade menor. As 3 É esferas isso têm que o eu ia mesmo falar. volume. O negócio, porque água e óleo não se mistura por causa da densidade. Que eu ia Água e explicar. óleo não se misturam Pode ser, porque mas eu o pensei. óleo não é solúvel na água. A professora de química me bate se ele deixar passar isso aí. Não, mas dá pra Misturar. entender. Dá Tá. pra entender. Vamos dividir aqui então, ó. Tá? Vamos dividir. Não, Misturar, eu que falo- existe, no caso aí, é solubilidade. Por isso que eles não se misturam. Porque o óleo fica por cima e a água por baixo, pela diferença de densidade. Claro agora, né? Bem claro agora, né? E repara Já. aqui no seguinte, olha. Peso, peso, peso.
do objeto é diferente. Empuxo, empuxo, empuxo são iguais. Os empuxos são iguais porque tem o mesmo volume. Porque o empuxo, em relação ao objeto, a única coisa que linka do empuxo para o objeto é o volume dele. Porque é o volume do líquido que ele desloca, que ele tira do lugar, é que importa. Quando essa esfera entrou na água, ela tirou um volume de água que tem esse tamanho. Esse peso dessa água que ele tirou do lugar é que vai formar o empuxo. Aplicações, condição de flutuação. Então, se o peso é menor que o empuxo, isso quer dizer que a densidade é menor. Então, objeto que tem densidade menor flutua. Agora, olha interessante aqui, eu estou falando de densidade, estou falando de objeto. Né? Aí agora nós discutimos do óleo, era massa específica. Densidade do objeto. Aqui, ó. Objetos que têm densidade menor flutuam. Se a densidade do objeto for maior, ele afunda, ele vai lá para o fundo, porque o peso dele vai ser maior do que o empuxo. E se a densidade for igual, o equilíbrio é diferente. O que quer dizer diferente? Eu posso pôr aqui, eu posso pôr aqui, eu posso pôr aqui, posso pôr no fundo, posso pôr onde for. Porque se a densidade do objeto é igual à da água, é como se ele fosse água. Tá? Então funciona dessa forma aí. Então, para saber se o objeto flutua ou não, eu olho não é o peso do objeto, eu olho a densidade do objeto. Vou subir mais aqui, já estou até enterrado na cadeira. Tá acabando, gente. Tá acabando. O peixe, ele pode controlar isso. Como é que ele controla? Isso. Tipo, é igual o submarino. Também controla isso. Só que se o óleo... O submarino é melhor. Se o óleo já tá dentro do... Tipo Mas assim... pensa bem. O óleo tem uma densidade constante, fixa. Eu soltei a bolinha de óleo lá, como ele é menos denso, o óleo deveria flutuar, não é? Voltando aqui, ó. Uhum. O óleo deveria flutuar. Aí ele, dentro da água, ele forma uma bola, uma esfera, porque tem as forças lá. Ele vai e sobe. Quando ele chega na superfície, ele começa a deformar, porque ele é fluido, ele não tem uma forma. Fluido tem volume constante, não tem forma. Então ele começa a subir e sai na superfície e fica todo na superfície. Diferente dessa caixinha, que é sólida e tem uma forma. Então uma parte fica dentro do líquido e uma parte fica fora do líquido. Acho que é isso aí que está na dúvida, a questão da forma. Então aqui, ó, tem várias aplicações. Essa aqui é interessante porque, ó, o barco. Por que um barco flutua? Se é todo de ferro, tudo mais, o ferro seria mais denso que a água. Mas o barco tem vários espaços vazios, né? É oco. E ele desloca uma quantidade de água que seria uma quantidade de água sem espaço vazio. Então, esse pedaço de água que ele desloca tem um peso maior do que o barco inteiro. E aí o empuxo para cima ganha do peso dele e ele flutua. E seria essa ideia aqui, ó. O empuxo, que é o peso da água que acho que quilha que chama isso aqui. Vou falar uma besteira aqui, depois a gente conserta. Mas que o casco do navio desloca é maior do que o peso do barco inteiro. E quando ele está aqui flutuando, eu tenho uma condição de equilíbrio, empuxo igual ao peso, e eu tenho o barco flutuando na superfície da água aqui, confortavelmente. Tá? E aí, essa relação de densidade também vai mostrar como é que as coisas ficam. Então, o empuxo é responsável para a gente poder nadar, né? Qual é essa moça aqui flutuando na água, né? Boiando. Tem a ver com controlar a quantidade de ar que está aí dentro do pulmão. Se você encher bastante o pulmão, sua densidade diminui, né? Então, você fica mais fácil de flutuar aqui, né? De boiar. Voltando aqui, ó, só uma observação. Lembra que você está num oceano de ar. E o puxo do ar sobre você é muito pequeno. Então você vai lá para o fundo. Um balão de gás hélio, por exemplo, que é balão de festa, ele está cheio de gás hélio, que é bem menos denso que o ar, logo ele flutua. Então ele tende a subir e ir lá para a superfície da atmosfera. Lá na superfície da atmosfera, ele fica boiando. Na atmosfera como um todo.
Só que como a pressão diminui muito, a tendência do balão é de estourar pelo aumento do tamanho. Isso explica, por exemplo, também o iceberg. Por que o iceberg flutua? A maior parte, devido àquela expressão, é só a ponta do iceberg, ela vem disso aqui. Ó. Porque o que você vê do lado de fora do iceberg é muito menor do que tem lá embaixo, por causa da relação de densidade. O gelo é menos denso que a água. Inclusive, a única substância que eu conheço que o sólido é menos denso do que o líquido, da mesma substância. Se você pegasse uma bola de metal bola de ferro, por exemplo, dentro do ferro líquido, ela afunda. A água é a única que faz isso aqui, ó. Pelo menos é a única que eu conheço, tá? Não é por causa do sal, não. Pega um cubinho de gelo e coloca na sua geladeira e coloca no copo d'água para você ver. E faz isso aqui. Vai flutuar. Você pega o gelo e dá uma martelada para ele ficar quebradinho igual um iceberg aqui, joga ele na água, você vai ter alguma coisa desse estilo aqui, ó. Tá? No caso do gelo, como a massa dele é muito pequena, provavelmente ele vai virar na horizontal, sei lá, mas ele vai tender a ficar uma parte fora e uma parte dentro da água aqui, e a razão é mais ou menos essa aqui, ó. Tá? Se não me engano, dá uns 90%. Inclusive, bônus aqui para quem ficou até o fim, as montanhas também funcionam igual os icebergs, tá? Montanha funciona do mesmo jeito. Que a montanha, né, a crosta terrestre, a gente pensa nela como uma coisa sólida, uma capinha igual de ovo, mas ela não é tão sólida assim, não. E a montanha flutua sobre o manto externo da Terra, igual o iceberg. Então você tem uma comparação aqui, ó. 3 montes aqui na Terra. Então tem o Chimborazo e o Everest, né? 2 na verdade. Em relação ao nível do mar, o Everest é mais alto, não é isso? O ponto mais alto da Terra, certo? Chimborazo aqui para o Everest tem 2.580 metros diferentes. Mas em relação ao centro da Terra, né? Nesse caso aqui comparando a parte de baixo do iceberg, que é a parte de baixo da montanha, o Chimborazo é muito maior que, aliás, muito não, é maior que o Everest, tá? O Chimborazo tem 1.810 metros mais do que o Everest, contando a parte de dentro dele que está dentro da Terra, tá? Que está abaixo da superfície, abaixo do chão ali, tá? Muito legal essa ideia, né? Eu acho que ninguém tinha pensado nessa ideia aqui, né? Essa Então, se eu montanha aqui é escalar. chamada de Monte Olympus. Oi. Então, tipo assim. Por que comparar o nível do mar e não ao centro da Terra? Porque a gente vive ao nível do mar, né? Seria o nível mais baixo nosso aqui. Abaixo do nível do mar, tem um ou outro país, igual lá na Irlanda, que tem algumas cidades que a maior parte do país, se não me engano, é abaixo do nível do mar. Por isso que tem aqueles diques. Uma das estratégias, inclusive, aí da Primeira Guerra, eu não lembro se é Irlanda ou Holanda, tá? Depois a gente procura aí no Nerdologia, lá tem um vídeo falando isso aí muito interessante. Que eles queriam ficar fora da guerra e a Alemanha foi entrar, e o que eles fizeram? Inundaram o país todo. Pronto. Aí não tinha como, virou tudo água. Mas isso aí não é a constante, isso aí é a exceção, tá? Porque a maior parte da gente vive mesmo fora acima do nível do mar. Então é uma referência, é uma questão de referencial. Usei o 0 para medir a altura a partir do nível do mar. Usei o 0 para medir a altura a partir do centro da Terra. Ele fala do centro da Terra aqui, mas a montanha, na verdade, não vai até o centro da Terra. É porque eu não achei uma figura boa para isso aqui. Mas, basicamente, essa montanha, se você pensar aqui no negócio, teria aqui a crosta da Terra, seria a superfície, e essa parte aqui azul mais clara seria a parte da montanha que está afundando na crosta. Então, a crosta longe da montanha é mais fina, que mais escuro seria magma, e ela vai afundar no magma, assim, ó. A parte escura aqui seria o magma, né, que a gente chama de lava quando ele sai do vulcão. Seria o magma, e aqui o azul, esse azul aqui, seria a própria crosta da Terra. E a montanha seria esse calo aqui na crosta. Ah, não, tranquilo, então, valeu. Agora, continuando aqui, ó, tem essa montanha que chama Olympus Mons, né?
que é a maior das montanhas, que é conhecida, eles falam da Via Láctea aqui, mas é conhecida, né, cara? A gente só viu montanha dentro do sistema solar. O Everest tem 8.848 acima do mar. Acima do nível de superfície, a Olympus Mons tem 28, tá? 28, não, 22 em Marte. E a área da base dela aqui, ó, é o estado de Minas Gerais. Mais ou menos o mesmo tamanho. Então, e ela era um vulcão, né? Antigo, um vulcão extinto. Então, é uma montanha gigante, né? Na Terra não tem montanha desse tipo. Por que pode formar uma montanha tão grande assim, por exemplo, em Marte, na Terra não funciona? Gravidade. Gravidade Marte, ela é 3 vezes menor do que na Terra. Então, se você comparar essa gravidade lá em Marte, como ela é menor, a montanha tende a sair mais fácil aqui, ó, da superfície do que na Terra. Ela tende a flutuar mais fácil. Então, ela sai mais de dentro do chão. Então, no caso lá, comparando Everest e Chimborazo, né, seria mais fácil para o Chimborazo sair de dentro da Terra. Seria uma ideia parecida com essa. E uma montanha bem grande mesmo é essa aqui, ó. Risilvia, Moncestar. Isso é francês, sei lá como é que lê isso aí. Fica no asteroide chamado Vesta, que agora ele não é asteroide mais, né? Ele é um protoplaneta, o planeta não. Mesma classe aí de Plutão. Ela tem 23 km de altura e 460 metros de diâmetro. Aqui tem uma foto dela aqui, ó. Tá? Que é essa montanha aqui, ó. Não fica tão claro, não é tão óbvia quanto Marte, mas por quê? Porque Vesta é um planeta anão, então o formato esférico dele é mais difícil, porque ele não tem massa suficiente para formar uma esfera mais perfeitinha, igual Marte e a Terra tem. E essa montanha aqui seria, acho que é maior do sistema solar. Aliás, eu não sei se o Olympus Mons é a montanha, tem que comparar essas duas aqui, tem que ver aí com a definição de montanha lá da geografia, né? Está me faltando aqui agora. Mas são dois lugares bastante altos, tá? E que podem ser altos desse jeito por causa da diferença de gravidade. Beleza? Finaliza aí o conteúdo todo de hidrostática, era isso que eu queria dizer. Né? Depois a gente faz uma live aí de exercício e a gente fecha esse assunto. Beleza? Alguma coisa aí alguém quer perguntar agora para eu encerrar? Ô, Ronei, Não, tô de passa boa. umas atividades no livro pra fazer, Oi? porque a posição eu gosto. Passa umas atividades no livro pra fazer, porque eu prefiro fazer no livro do que na positivo. Ah, tá, não. Esse A da positivo, o que a gente está mandando lá é o que você deve fazer. Percebe? Estou mandando os exercícios. Pode fazer os exercícios todo aí até o final do livro agora. Né? Ficando só a hora de estudo de fora. Tem um ou outro mais pedreira, mas aí a gente faz uma live para tirar dúvidas desses exercícios. Tá joia? Fechou, então. Livro didático, tá, gente? Vai fazer para corrigir exercícios? Já tem data marcada ou não? Não. Semana que vem, provavelmente, eu já vou postar lá para atividades, por exemplo, segunda. Aí vai aparecer aquele lá no Positivo On, vai ter a live. E o problema que vocês têm que ver para a gente ir e falar com o pessoal é o seguinte. Quando vocês conseguirem entrar no Positivo, entra lá e vai nas atividades. Tem que estar lá como você entrou, como você marcou, porque o seu login no Positivo On está contando como presença e marcar as atividades está contando como feito. E aí, isso vai validar, por exemplo, se isso aqui que a gente está fazendo vale como de eletivo ou não. Então, a gente tem que ficar esperto nisso aí, tá certo? Eu sei que está bem ruim lá, tá difícil o acesso, né, que não se esperava esse acesso todo, mas faz essa tentativa lá. Geralmente, cedinho, né, o meu para ser bem sincero, o meu Positivo On está funcionando perfeito aqui em casa, eu abro a hora que eu quero e vai direitinho. Tá? Mas eu só abro pelo navegador, não abro pelo aplicativo. O aplicativo parece que ele tem um tempo de espera menor e aí ele desiste antes de conseguir. É mais ou menos traduzindo assim, em termos de informática, né, da programação, é mais ou menos essa ideia. Que o programa ele fica um tempo esperando o site responder. Se não responde daquele tempo, ele desiste. E no aplicativo parece que esse tempo é menor. No navegador, funciona melhor. Se você está com problema no computador, tenta trocar para um navegador que você não usa. Por exemplo, você pega o Microsoft Edge,
que ninguém usa, o Viper, por exemplo, né? Eu aqui estou usando ele porque ele tem essa função de escrever em cima aqui, ó, né? Que eu gostei para poder usar aqui nesse negócio. Ficou joia, que escreve em cima do site. Mas tem o Edge também, que é aqui, ó, já é o novo que é baseado no Chrome. E ele tá muito bom. Tá? Eu até migrei para ele, tá, gente? Tá muito bom. Eu gostei muito desse Edge aqui. Aí você tenta instalar o Edge, ou se você não usa o Chrome, instala o Chrome. Se você não usa o Firefox, usa o Firefox. No último, ou você tenta aquele Internet Explorer antigo. Basta você vir aqui no seu computador, digitar Explore, assim, Explore puro. E vai aparecer ele, né? Todos os Windows vai ter ele aqui. Ele nunca saiu do computador, ele só não aparece. E tentar por ele. Geralmente fica bem mais rápido, tá? Então, tchau pra vocês, aquele abraço. Até a próxima. Hein? Falou, consegui aprender mais aqui do que na sala de aula. É porque foco, né? A sala de aula tem conversa, eles focam a gente. Então, eu vou desligar aqui. Aquele abraço, gente. Tchau, tchau. Falou, René.